Olá, seguidor! Bem-vindo a essa aula post. Nessa aula a gente vai tirar todas as suas dúvidas sobre os cistos renais. Primeiro, a gente precisa saber identificar um cisto. Um cisto é uma lesão focal, de contornos bem definidos. Geralmente os contornos são lisos, mas pode ser irregular também. E ele é preenchido por um conteúdo anecoico. Se essa é a característica do cisto, a gente caracteriza ele como um cisto simples. Agora, se no interior a gente começa a observar trabeculações, septações, a gente caracteriza isso como um cisto complexo. Além disso, é muito comum a gente observar nos cistos o reforço acústico posterior. Esse artefato ajuda a gente a identificar que o conteúdo interno daquela lesão focal é um conteúdo líquido. A principal diferença de um cisto simples para um cisto complexo, além da sua alteração morfológica, das características morfológicas, são os diagnósticos diferenciais. Por quê? Um cisto complexo, além da possibilidade de ser um cisto, exige como diferencial abscessos e neoplasias, ok? Os cistos podem ter dimensões variadas, então eles podem ser micro, medir menos de 0,3 centímetros, ou ocupar grande parte do parênquima. E ele também pode estar localizado tanto na região cortical quanto na região medular. Mas é muito mais comum a gente observar na região cortical. Na minha rotina, predominantemente de longe, a gente observa muito mais na região cortical. É muito comentado, a gente ouviu muito falar sobre o PKD, a doença renal policística dos persas. Então, esse trabalho feito pelo Lee, ele observou tanto cistos renais, tanto em persa quanto em gatos das mais variadas raças, tá bom? E nos persas já foi identificado o caráter genético disso, hereditário. Então, é um gene dominante e essa característica hereditária faz com que os pacientes que tenham o diagnóstico de PKD tenham que ser retirados da reprodução. Isso inclui os persas e as raças derivadas de persas, Então, aquele sem raça definida que cruzou com persa, ele pode ter sim levado aquele gene do mal, digamos assim. Eu vou deixar aqui os resultados do trabalho do Lee. Por quê? Ele fez os testes tanto ultrassonográficos quanto o teste molecular para a pesquisa do PKD. E pela ultrassonografia, ele encontrou mais PKDs em gatos não persas do que persas. Enquanto o teste molecular, sim, encontrou mais o gene autossômico da doença do PKD, mais nos gatos persas do que nos não persas, tá bom? Outro trabalho feito por pesquisadores brasileiros também, ele ajudou a graduar como que a gente faz para diagnosticar o PKD em gatos persas através da ultrassonografia. Por quê? Foi feito o estudo ultrassonográfico dos gatos persas e também um estudo molecular. E o resultado foi ótimo, porque ajuda a gente a diagnosticar o PKD em pacientes persas com a ultrassonografia. Então, a gente precisa saber graduar isso. Então, através de fórmulas matemáticas, o estudo molecular e ultrassonográfico, a equipe concluiu o seguinte, que a presença de um cisto é o suficiente para determinar que o paciente é PKD positivo se ele tem até 15 meses de idade. Então, se é um persa de até 15 meses e você encontrou um cisto, é o suficiente para você detectar ele como um PKD positivo. Se o persa ele tem entre 16 e 32 meses, a presença de 2 ou mais cistos é o que determina esse paciente como um PKD positivo. Se o persa tem de 33 meses a 49 meses, a presença de 3 ou mais cistos é o suficiente para determinar um paciente como um PKD positivo. E se ele tem entre 50 e 66 meses, é o suficiente para determinar o paciente como um PKD positivo se ele tiver 4 ou mais cistos. Então, esse trabalho ele fez fórmulas matemáticas para determinar a probabilidade daquele paciente ser positivo para o PKD na presença da graduação do número de cistos, independente do tamanho. O tamanho do cisto não foi determinante para esse diagnóstico, ok? Qual que é a ajuda desse trabalho para a nossa rotina? Porque é muito comum os veterinários perguntarem para a gente se aquele paciente vai ser PKD ou não. Então, esse trabalho ajuda e você pode usar ele como referência no seu relatório para determinar se o paciente é PKD ou não. Um cisto não é uma lesão de grande importância para o parênquima renal se ele tiver pequenas proporções. Porém, o aumento do número de cistos e o tamanho desses cistos, eles podem sim comprometer a função renal se compromete muito o parênquima renal. A compressão do parênquima já gera alterações hemodinâmicas para o funcionamento e a substituição do parênquima por o conteúdo fluido do cisto, sim, pode comprometer a função. Então,
A função renal, ela é mais diretamente ligada ao número de cistos, ok? Os trabalhos também mostram que os pacientes com cistos renais apresentam aumento do tamanho renal, alteração no contorno renal, na superfície renal. A definição corticomedular ela fica prejudicada. Também foi observado aumento de ecogenicidade da cortical renal. Tudo isso pode estar relacionado também a alterações hemodinâmicas. Eu só tive a oportunidade de fazer Doppler renal em um paciente com doença renal policística e o achado mais comum que eu encontrei em todas as artérias avaliadas foi o achatamento da ascensão sistólica. Esse achatamento da ascensão sistólica ele está relacionado à estenose vascular. Então, a compressão do rim ele pode comprimir os componentes vasculares desse rim e causar alterações hemodinâmicas que precedem as alterações no modo B. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula post. Seguidores, em breve tem mais conteúdo aqui no blog. No texto do blog tem alguns links de outros artigos que vocês podem estar gostando também. E até a próxima!